de 15 a 20. Amém? Tudo certo aí? Ok. Colossenses 1, de 15 a 20. Se você encontrou, fique de pé em reverência à palavra do Senhor e vamos acompanhar todos juntos essa leitura. Colossenses capítulo 1, versos de 15 a 20. Diz assim: a partir do verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Podeis sentar, queridos? O tema do nosso estudo de hoje, dentro dessa nossa lógica de estudos, nessa sequência de estudos sobre como tudo começou, falando sobre o criacionismo, é refletirmos sobre a cosmovisão nesse último terço do nosso estudo sobre o criacionismo, que é o nosso tema central das quartas-feiras. Para o ano que vem, teremos um novo tema para trabalharmos ao longo dos 12 meses do ano, e muito especialmente para falarmos sobre ética cristã. Você que já tem esse trabalho, essa rotina de participar dos cultos ao Senhor, aqui na quarta-feira de doutrina, na quarta de doutrina da IPA, você já vai se preparar para também esse novo estudo sobre a ética cristã. E por enquanto estamos finalizando esse estudo sobre como tudo começou, falando um pouco sobre cosmovisão, a lente com a qual nós enxergamos o mundo ao nosso redor. É muito curioso vermos que um dos principais motivos que explica o caos ético, o caos ideológico e, por que não, também científico que o mundo se encontra hoje, reside no fato de que a humanidade tem se destituído dos seus referenciais, da sua identidade, de valores tão caros que um dia nortearam a sua própria evolução. E abrindo mão disto, vai encontrando seus próprios problemas criados pela ausência desses referenciais. E para o cristão, a palavra deve ser seu referencial de fé, de prática, e também o seu referencial de consciência para o seu comportamento, para as suas relações, para o seu convívio social, de forma que a nossa vida seja governada pelas Escrituras e, portanto, governada pelo próprio Deus que se revelou nelas. Então, esse texto de Colossenses 1, versos de 15 a 20, nos fala do início, meio e fim de todas as coisas estando em Cristo. Cristo como a razão, a visão que deve nos trazer um filtro para identificar tudo ao redor, como partindo do referencial de Cristo. Isto é, se representa Cristo, porque está imersa, está permeada dele e da sua palavra, ou se não representa porque está distante dele. Com essa lente podemos analisar todas as coisas as quais fazem parte da nossa experiência humana. Amizades, opções estratégicas, profissionais, ideologias reinantes no mundo, tudo baseando-se no quanto de Deus há naquilo ou na sua própria ausência, explicando muito das dificuldades encontradas pela humanidade no tempo de hoje, inclusive no que diz respeito à explicação
das origens do universo, no que diz respeito aí ao criacionismo. Conta-se uma história que um relojoeiro muito famoso, chamado Abraham Louis Breguet, produziu em seu tempo peças tão sofisticadas no século XIX que grandes estadistas e reis buscavam os seus relógios Breguet. E um visitante, quando observava o mecanismo de um desses relógios, minuciosa e perfeitamente sincronizados, afirmou para ele o seguinte: me espanta que nada aqui seja produto do acaso. Cada engrenagem possui uma intenção e cada movimento revela inteligência. Da mesma forma, quando olhamos para a criação ao nosso redor, nós podemos nos perguntar se seria possível que ela tivesse surgido do acaso, de explosões aleatórias, num encontrar de coincidências cósmicas, de forma que nós teríamos surgido aqui com tantas complexidades, impressões genéticas, compreensões que não se explicariam por si só. A cosmovisão reformada vai nos consolidar na mente e no coração um olhar certo de que, meus irmãos, o mundo ele não surgiu por acaso, está sob o governo soberano de Deus. E então, esse mundo, como também você e eu, não somos fruto do acaso, somos resultados diretos dos decretos soberanos de Deus. A cosmovisão reformada vai compreender, vai nos dar lentes para enxergarmos o mundo numa perspectiva bíblica que engloba 4 elementos que nós queríamos trabalhar com os irmãos nessa noite. O primeiro deles é a criação. Propósito divino, espontâneo e voluntário daquele que tudo criou pelo poder da sua palavra. Haja luz e houve. Portanto, a criação deve permear nosso olhar para todas as coisas, entendendo os porquês da existência. Mas também precisamos compreender, num segundo pilar dessa cosmovisão que chamamos cosmovisão reformada, os explicativos de como estamos hoje. Pois se Deus criou tudo de forma perfeita, bela e proposital, com objetivos, com planos traçados, por que ela não atende a esse comando? É porque nós sofremos uma influência de uma segunda etapa dessa linha que não pode sair do nosso exame das coisas de maneira crítica, que é a queda. Você tem a criação, você tem também a queda. A queda distanciou o homem do projeto original, por consequência do pecado, da desobediência dos nossos primeiros pais. Em seguida a esta queda, no propósito eterno, Deus tratou de resolver este problema no terceiro pilar da cosmovisão, chamado redenção. Fomos criados, experimentamos a queda e em Cristo tudo foi reconciliado, redimido, para que então olhemos com esperança para o último estágio desta linha separada gloriosamente por Deus, que é a consumação, quando todas as coisas serão finalmente purificadas do pecado, nos novos céus e na nova terra. Essas realidades, mais do que teológicas, são forças motrizes do olhar de um verdadeiro cristão, quando examina tudo ao seu redor, olhando para a palavra de Deus. E o estudo de hoje busca nos conduzir, então, a ver Cristo não apenas como um redentor. Cristo está também presente na criação, no sustento e na consumação de toda a história. Nesse texto que nós lemos em Colossenses capítulo 1, nós podemos ver esse primeiro aspecto da cosmovisão reformada e que nos ajuda a compreender todo e todas as coisas. É importante falar sobre isso quando falamos sobre criacionismo, que é a criação, o primeiro aspecto da cosmovisão reformada, pois Cristo é o agente, ou seja, por quem foram feitas as coisas, e também é o fim, isto é, o destino, o objetivo, o propósito final e derradeiro de todas as coisas. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 15 a 17, mas mais especificamente, o verso 16 diz assim, veja comigo na sua Bíblia: pois nele foram criadas todas as coisas,
nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando nós olhamos para esse texto no original grego, existem 3 aspectos aqui que nos chamam a atenção fazendo a exegese desse texto. Primeiro, o termo criar, que no grego é kitso, indica uma criação donada. Esse tipo de criação não é o tipo de criação artesanal, quando o artista, utilizando-se de uma matéria-prima, faz a condução escultural ou detalhada de uma representação de algo criado. Tudo isso são derivações. Deus, diferente disso, cria do nada, uma expressão que na teologia chamamos de ex nihilo, do nada. Antes do nada ser, Deus já era. Não é já era, está acabado, é já era de, ele já existia. Por isso, a existência enquanto uma realidade filosófica própria de mim e de ti, não é própria de Deus, porque Deus não existe, ele é. Ele não depende da compreensão, da concordância ou da crença de qualquer um, porque Deus é. Portanto, debaixo dessa compreensão, vemos Cristo como o agente também, pois o texto diz que por meio dele e para ele, veja, por meio, através de quem e para quem, ou seja, com o objetivo de apontar para quem? Para Cristo. A criação mostra de maneira clara e objetiva esta realidade. A doutrina da criação estabelece, como podemos acompanhar aqui nesses meses, e onde trabalhamos sobre diversos temas relacionados ao criacionismo, ela estabelece finalidade, ao contrário do naturalismo. O naturalismo de Darwin vai defender uma aleatoriedade ou uma casualidade nas coisas criadas, reduzindo ao universo a impessoalidade e ao despropósito. Se todas as coisas foram criadas para ele, então não existe espaço neutro na existência. E quando eu falo existência, falo da tua vida acadêmica, falo da sua vida cultural, do seu relacionamento artístico, político, profissional. São dimensões todas que pertencem a Cristo, como dizia Abraham Kuyper, o grande reformador holandês, dizendo: não existe um único centímetro quadrado no qual Cristo não olhe, aponte e diga, é meu, porque tudo pertence a Ele, foi feito por Ele e para Ele, como nos diz Colossenses 1,16. Então não existe espaço neutro. Veja como é que muda a chave no nosso olhar quando a gente começa a examinar a realidade ao nosso redor sob esta perspectiva. O Estado foi feito por conta de Cristo, pertence a Ele. As nações, as políticas, as guerras, os conflitos pelo mundo, tudo isso está debaixo do governo dele. Nada escapa do soberano decreto do Altíssimo Criador e a Cristo. Quando olhamos para a Bíblia na perspectiva da criação, o primeiro pilar da cosmovisão reformada, temos a ordem criada como uma estrutura definida pelo Senhor Deus, e não como uma construção humana arbitrária. Então, não caberão espaços para que, embora façamos análises críticas com respeito a desvios, corrupções, de entendermos que o sistema vitimiza seus governados. Porque debaixo de um governo humano, ou melhor, acima deste governo humano, estará sempre o governo do Senhor. É interessante notar que esta perspectiva ela é muito apresentada pelos apóstolos, muito especialmente por Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, capítulo número 13, verso número 1, dizendo que toda a autoridade foi instituída por Deus. Quem é a autoridade? Ele está escrevendo a carta aos Romanos. Portanto, ele está escrevendo para a igreja de Roma. Essa igreja de Roma, ela tinha quem por governante? Diga mais alto. Nero. Um dos piores inimigos dos cristãos. Mas Paulo, o grande apóstolo Paulo diz assim, estejam submissas às autoridades, foram instituídas por Deus.
porque não existe construção humana que fuja ou surpreenda a um Deus que tudo pode, tudo vê e tudo conhece. O Criador determina as leis que regem o mundo. As leis da física foram por Ele criadas. As leis morais, as leis espirituais, quando a rejeitamos, não apenas tratam-se de erros intelectuais ou opções ideológicas. Quando rejeitamos as leis e rejeitamos moralmente o Senhor que as criou. A cosmovisão secular moderna tenta extrair sentido, tirando Cristo das contingências da vida humana, o que produz para nós apenas desorientação e falta de direção. Quando o homem tenta ser sozinho, autônomo, extraindo ou excluindo o Criador desta equação, ele perde seu próprio fundamento de racionalidade. Ele desperdiça sua própria dignidade e propósito. A reforma afirma: Deus é o centro interpretativo de toda a realidade por conta da criação. E se tudo foi criado para Cristo, então a vida cristã não é compartimentalizada, como defendiam os gregos, não é numa dicotomia. A compreensão cristã a respeito da criação é de que a nossa vida tem que ser desenvolvida como um todo. Eu não tenho uma vida cristã e uma vida secular. Eu tenho uma vida que deve ser governada pelo Senhor da minha vida, Senhor Jesus. Não existe fé apenas no domingo. Não existe vida comum só no restante da semana. O cristão reformado, ele não foge do mundo, ele está no mundo, mas ele engaja o mundo como um campo de serviço a Deus, na sua profissão, no seu trabalho, na sua família, na sua parentela. Como Calvino dizia, abre aspas, o mundo é o teatro da glória de Deus. É o palco da glória de Deus. Na glória de Deus sendo revelada nas relações, na forma como nós nos comportamos, nos nossos relacionamentos, nas nossas opiniões expressas. É o que nos diz Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não diz ele que criou os céus e a terra dos cristãos e os céus e a terra dos injustos. Mas nós não podemos ler o mundo só sob a perspectiva da criação. É fato que existiu algo que nos separou dos seus propósitos originais, que foi a queda. Veja comigo o texto de Romanos, capítulo 8, versos de 20 a 22. Romanos, capítulo 8, versos de 20 a 22. Diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A vaidade aqui referenciada no verso 20, a qual a criação está sujeita, significa a ruptura do propósito divino. Tudo que Deus produz em nós, em termos de frutos espirituais, são distantes dessa vaidade. A vaidade, também conhecida como orgulho, é a mãe dos pecados. É a mãe de todos eles, porque à medida em que eu entendo que eu posso fazer algo que, embora desagrade o Senhor, mas me trará satisfação, me trará alegria, embora momentânea, eu estou colocando os meus interesses acima dos interesses do Senhor e dos padrões que Ele estabelece para a nossa própria felicidade, verdadeira, plena e duradoura. Vaidade. Primeiro, a queda não alterou só a condição espiritual do homem. O que foi que Deus disse a Adão e Eva lá no Éden? Melhor dizendo, disse a Adão. Ainda Eva nem tinha sido criada. De todos os frutos do jardim comerás, porém, da árvore do centro do jardim não comerás. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Há aí uma tipificação e também já uma prévia cominação legal. Ou seja, Deus já tinha avisado o que ia acontecer. Isso é pena. É como você olha para o Código Penal e tem assim, não matar alguém, pena de 6 a 20 anos.
Ou seja, você já sabe. Olha lá, é um contrato, é um pacto. Deus fez o pacto das obras ali com Adão, quando ele ainda tinha o arbítrio de decidir o que era bom e o que era mal. Porém, depois, por consequência da queda, foi ele escravizado ao contento, ou aos intentos do seu próprio coração, agora afundado em malícia, em vaidade e orgulho. A queda não alterou só o nosso espírito, ela desfigurou o universo. Aquele dia alterou tudo. A corrupção do pecado se estende não apenas para os desejos do coração do homem. A criação geme. Diz aqui o capítulo 8 de Romanos. A criação está sujeita à vaidade. Ele não se refere só à terra. Ele se refere ao caos, ao descontrole das coisas, submetidas à vaidade, interrompidas na sua perfeição por conta da desobediência do homem. Se estende aqui, próximo de nós, nas relações sociais. O pecado se estende aqui nas estruturas de cultura afetadas pelo pecado, na economia, nas ciências, na arte e mesmo na moralidade. O homem moderno tenta explicar sempre o mal sem reconhecer o pecado. E por isso ele fracassa, ele trata só sintomas, não trata a doença. Ele desfaz o mato, mas não ataca a raiz. A visão reformada afirma, olhando para a palavra, sobretudo no Salmo 51:5, quando Davi, reconhecendo seu pecado com Batseba, diz ao Senhor, arrependendo-se do mal que fizera, dizendo que em pecado a sua mãe lhe concebeu. Isto é, depravação total do homem. Não há uma vitimização pelo contexto ao nosso redor que nos faz ser pecadores. Nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos miseráveis. Nós já nascemos injustos. E somos salvos pela obra dignificante de Cristo que nos alcança no mais profundo abismo em que nós nos encontrávamos para nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho. Porque o homem, já que é inclinado ao mal, ele é incapaz de se restaurar sozinho, precisando, portanto, da graça de Cristo. Isto é a queda. A queda destruiu a autocompreensão. A queda destruiu a nossa autopercepção. Sem Cristo, nós não conseguimos sozinhos olhar para a nossa própria sujeira e nos reconhecermos mortos em nossos delitos e pecados. Nós queremos viver longe da vontade de Deus, desejando a autonomia absoluta e que nos conduz necessariamente à autodestruição. As civilizações podem até evoluir bastante no ponto de vista tecnológico, científico, mas afastadas de Deus, degeneram-se eticamente quando não impõem limites às compreensões do que é certo e do que é errado, de acordo com as Escrituras. Veja só, grandes países com economias notáveis no mundo contemporâneo enfrentam problemas irreconciliáveis no ponto de vista social. Em países, por exemplo, como a Holanda, que já foi conhecido como o país das permissões, da prostituição à luz do dia, é hoje um país que está retrocedendo aos antigos valores que um dia desprezou, porque viu o caos em que se enfiou. A cosmovisão reformada, ela não é otimista, ela olha para a queda, ela reconhece a natureza humana, mas também ela é profundamente esperançosa quanto à graça do Senhor. E veja, esse aspecto do impacto da queda não é só um detalhe. O texto nos diz aqui, no verso de número 22 de Romanos 8, que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora. O cristianismo bíblico, ele não é dualista. A cosmovisão reformada, partindo da compreensão da criação e também da queda, ela não diz que o mundo material ele é mau em si. O que é mau não é a matéria, como pensavam os gregos, não é a carne, não é o pó, não é a rocha. O que é mau não é o que se pode tocar,
Ao contrário do que eles pensavam, dualizando uma luta entre carne e espírito, mas no ponto de vista de que só o espírito pode ser purificado. Pelo contrário, a redenção também alcançará a matéria. Mas o que é mal não é a matéria em si, pela sua composição orgânica, mas é a rebelião da vontade humana contra a vontade divina. Portanto, quando nós compreendemos a queda, nós temos este aspecto de compreensão como um pré-requisito para compreendermos a redenção. Pois sem compreendermos a queda, não entendemos o porquê houve a necessidade da cruz, a necessidade de Cristo. Isso nos leva já para o terceiro pilar da cosmovisão reformada, que é a redenção. Quando Cristo reconcilia todas as coisas em si. Volte comigo lá para Colossenses, capítulo 1, no verso 19 e 20, quando diz o Senhor a nós o seguinte. Colossenses, capítulo 1, nos versos 19 e 20. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aprove a Deus reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Redenção é a restauração objetiva, não é uma mudança só psicológica. A redenção, em primeiro lugar, aponta para Cristo. Veja que o texto diz: aprove a Deus que nele quem? No cabeça, que fala no verso anterior, o princípio, o primogênito de entre os mortos, o que tem a primazia, a autoridade, a plenitude, a expressão exata do ser de Deus, Cristo. Ele é o centro da redenção. Não há redenção sem Cristo. Não é o esforço humano que repara e reconstrói o mundo. Não é a COP30, não são os diálogos salvacionistas dos seres humanos, é o sacrifício substitutivo do Filho de Deus. O Evangelho não diz para nós, faça algo para ser salvo. Ele diz, algo foi feito por você. Como afirma Timothy Keller, o Evangelho não é conselho, é notícia. Por isso chama Evangelion no grego, boa nova. É uma notícia. Cristo não apenas salva almas, Cristo restaura o significado de toda a existência, redimindo-a dos seus próprios cativeiros. A redenção, por outro lado, não anula a criação, não apaga a criação. Ela reordena o seu propósito original, a essência. Cristo deixa-nos isso muito claro quando ressignifica, ou melhor dizendo, traz à tona novamente aos seus discípulos o verdadeiro significado da lei, dizendo, eu não vim cancelá-la, eu vim interpretá-la como deveria ter sido todo esse tempo. Vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, com a autoridade do Deus que era, do Deus em carne, andando entre nós, dizendo, eu, porém, vos digo, aquele que no seu coração nutre aborrecimento, amargura contra o seu irmão, já cometeu homicídio. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, olhando tu para a mulher que não te pertence, com intenções impuras, já cometeste com ela adultério. Tábuas de interpretação mais elevadas. Que evangelho é esse? Da redenção que parece, muitas vezes nos púlpitos de pseudo-igrejas contemporâneas, vender uma ideia de que Cristo já não se importa com essas coisas. O Cristo que vemos no Sermão da Montanha diz aos seus discípulos de maneira muito dura e incisiva, vejam só, em verdade vos digo que se a vossa justiça não superarem muito, não excederem muito a dos escribas e fariseus, e olha, era difícil, porque os escribas e fariseus, o próprio Cristo dizia que coavam até um mosquito. Tinham uma compreensão detalhista, legalista, muito pura, muito verdade vazia, mas olhando os tios, as vírgulas, os mínimos detalhes da lei. Assim, tem que exceder muito, tem que ser mais do que isso.
Sabe por quê? Porque ele aponta para nós e mostra a nossa própria incapacidade. Ele nos redime, ele nos reconcilia consigo mesmo. Como diz o texto, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, verso 20, Colossenses 1, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A compreensão que restaura o significado da existência, com Cristo educando, reconciliando o nosso serviço, reconciliando o que nós cultivamos, o que nós criamos, governamos, trabalhamos, para a glória dele. Você quer fazer um comentário? Só para corroborar com a ideia do pastor, eu estava lendo ontem em João capítulo 9, né? E lá os fariseus eles vão apontar para o cego de nascença, depois que ele recebe o milagre de Cristo. Eles falam assim para ele... Vão apontar o quê? Hã? Vão apontar o quê? Para o cego de nascença, depois que Jesus sim. cura ele. Sim. Eles apontam para ele: podes tu, pobre pecador, ensinar para nós, mestres da lei, o que é verdade? Entende? Então é isso que no final também da passagem Cristo mostra. Cristo chega para nós, Sim. pobres e pecadores, e nos revela. É Ele que chega para nós. E não da nossa própria inteligência, do nosso próprio esforço. Como Paulo bem ensina aqui também. E tem uma frase tem um autor bastante famoso, muito por uma frase assim bem triste, que é Nietzsche. E ele chega assim em algum momento e fala que ele só vai acreditar num Deus que gosta de dançar. Porque, segundo ele, pela onipotência do Deus, não há necessidade em si em dançar. Mas é interessante observar que como a figura de Cristo é essencial para a nossa fé, para a nossa cristandade. Porque é Cristo que dá sentido à vida. É Cristo que chega e fala: não, Deus tem um corpo. Deus não só gosta de dançar, mas ele também, como várias passagens mostram, Deus veio para sofrer. E através do seu sofrimento, do sofrimento de Cristo, que nós podemos alcançar a graça. Obrigado, meu irmão. Porém, meus irmãos, nós olhamos que a redenção, ela não é completa nesse tempo presente. Ela está sendo operada ainda, está em progresso. Cristo reina já, mas a restauração completa virá na consumação, que é o último ponto. Por isso o cristão vive nessa tensão, é verdade. Já estou salvo, mas em esperança de uma plena restauração. É isso que sustenta a nossa esperança ativa no Deus que promete e cumpre a aliança que faz com o seu povo. E em quarto e último lugar, vemos a marca da consumação. O mundo que foi criado, impactado pela queda, foi redimido, será completamente na consumação. Veja comigo agora o texto de Apocalipse, capítulo 21, nos versos de 1 até o verso número 5. Apocalipse, capítulo 21, nos versos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Consumação é renovo. Interessante esta linguagem que a Bíblia nos apresenta, pois serão novos céus e nova terra. Não vai ser tudo esquecido ou apagado da existência. A consumação, em primeira análise, é a vitória final da obra de Cristo. Começou e terminará nele. A história não caminha para o caos, como tentam defender os nihilistas, pessimistas por natureza, mas caminha para o
trono de Cristo, as coisas se perpetuarão dentro e debaixo, invariavelmente, deste propósito. Porque o cristianismo é profundamente teleológico. O que é isto? Tem propósito, tem uma finalidade, tem uma lição. Tudo converge para o governo eterno de Jesus. O que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá. Nenhum sistema secular vai poder oferecer para o homem a esperança equivalente, porque nenhum deles poderá vencer a morte, como Cristo, nosso Senhor, venceu. Em segunda análise, a consumação como estágio final da cosmovisão reformada restitui ao seu sentido original todas as esferas da existência. Nesse texto que nós lemos, vemos aqui o apagar da injustiça, da opressão, da idolatria, da dor e mesmo até da morte. Porque a eternidade não será fuga, não será o etéreo, um ambiente divorciado das realidades que nós aprendemos a reconhecer. Será, na verdade, um aprendizado do que sempre era para ter sido. A reintegração da criação ao seu propósito pleno. Porque a nova criação não é um céu desmaterializado, onde as pessoas não se reconheçam, onde as pessoas não tenham mais sentido e vão ficar ali só vagando, como nesses filmes espiritualistas que nada de bíblico tem. A nova criação é uma terra renovada, porém sem a morte, sem as dores, sem as enfermidades, sem o pecado, com Cristo governando o seu povo, que o louvará eternamente e desfrutará da presença do onipotente Deus a iluminar toda a Nova Jerusalém. Um povo redimido, limpo do pecado, sem as expectativas arruinadas por um mundo caído na destruição, poderá representar de maneira fiel o que Deus sempre teve como propósito para quem lhe pertence. E em terceira análise, essa esperança da consumação molda a nossa ética do presente, porque a consumação não nos torna passivos, esperando, sentados, o bom tempo em que o Senhor haverá de redimir o seu povo, vindo por sobre as nuvens com grande glória e poder. A consumação nos torna diligentes, vigilantes, como quem não sabe o tempo em que ele virá. Porque Cristo reinará. Se reinará, vale a pena ser santo, não é sem razão. Porque Cristo renovará todas as coisas, do mal afetado, vale a pena combater a injustiça. Porque Cristo voltará, vale a pena viver com esperança de que as coisas não serão assim para sempre. Vale a pena. A cosmovisão reformada afirma para nós estas 4 realidades. Nós fomos criados por e para Cristo. Nos corrompemos pelo pecado, e isso é inegável. A queda. Estamos sendo gradativamente redimidos por Cristo, a cada dia vivido na sua presença e companhia. Redenção. Porém, seremos completamente restaurados em plena glória por ocasião da consumação. Pense biblicamente, quando a tua fé for testada e desafiada, a palavra do Senhor, a sua revelação, precisa ser a lente interpretativa da realidade. Leia o mundo de acordo com as Escrituras. O que ela nos fala sobre as forças, as interações, as tentações, as provações da vida? Veja a realidade ao seu redor a partir das letras do livro do Senhor. Viva para Cristo na vida comum, no dia a dia. Trabalho também é adoração. Convivência familiar também é adoração. Não apenas liturgias, mas também vida dinâmica. Organicamente precisamos representar o Senhor. E espere ativamente. A consumação se aproxima. E a cada dia as trombetas têm soado para nos avisar que o tempo do arrependimento é hoje. Pois virá o tempo em que as coisas serão efetivamente transformadas de uma vez por todas. Isso deve trazer para o nosso coração não medo. O crente, ele tem anseio por esse dia. Ele não se prende ao que está por aqui.
com os nossos filhos, nossos dilemas, nossas preferências, nossos gostos. Tudo isso não importará mais. O crente, ele vive com seu coração no anseio de encontrar o seu mestre nos altos céus, para viver, como dizia aquele antigo cântico, no céu, lindo céu, onde vamos morar com o Senhor. Viva com essa esperança. Viva com o coração ardendo, queimando por essa esperança. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Queremos encerrar nosso estudo de hoje com uma oração. Eu te convido para ficar de pé. Pedir ao nosso querido irmão Orlando que encerre a gravação lá, por favor. E que encerre a gravação. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais uma oportunidade que nos deu de estarmos juntos. Feche seus olhos, vamos orar a Ele. Santo e eterno Deus, te louvamos e te bendizemos porque a tua bondade, ela vai acima dos céus. E temos visto isso com a misericórdia